E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na parte 2 do vídeo sobre o viajante. Dessa vez eu pesquisei os kits antes, então dá pra mim fazer melhor. Não que os outros estejam ruins, mas porque, por exemplo, o Eletro eu não sabia nada, tanto que era a primeira vez que eu tinha pego ele. O que é engraçado isso ter acontecido em vídeo, porque poderia só acontecer por acaso em algum momento. De eu dar na telha de caçar esse elemento. De qualquer forma, eu tô aqui em Sumero, já peguei o elemento Dendro e o kit do viajante Dendro. Eu não vou mudá-lo muito, eu só vou melhorar o que já tem, porque o kit dele Dendro não é de todo ruim, sabe? Agora vamos começar aqui com o E dele, que é a mesma coisa do E de Eletro. Eu não acho a ideia ruim desse jato, desses tiros que ele dá com o E, tá vendo? Só que eu acho que deveria ser um pouco melhor. A minha ideia pro viajante dentro é fazer ele ser um suporte, mas não muito voltado para sub DPS, sabe? Só um suporte mesmo. Como eu faria isso? Muito simples. Primeiro, o E dele. O E dele, ele ia atravessar a espada, ele ia enfiar a espada no chão e a espada ia criar em volta. Tipo assim, vou dar o exemplo aqui dessa coroa de flor. Ela ia criar um impacto em volta. E aí esse impacto em volta ia deixar, ia aplicar dentro, obviamente. Ia dar um dano ali que não é tão relevante. E ia causar uma aplicação dentro, nesse espaço por um curto período de tempo, mas que essa duração ia simplesmente ser expandida baseado nas reações. Então acontece reação ao redor do jogador, que quando essa aura estiver ativa, então ela vai durar mais, ela vai procar mais, o dano vai continuar o mesmo, a mesma faixa ali de dano, porém vai ter essa questão, tá certo? Agora a Ultimate, ela já vai ser mais interessante. Qual que é a ideia? A ideia é que a animação seja quase a mesma, e aí surja o tal do cogumelo que surge nessa Ultimate, só que em vez dele ficar fixo, ele vai ficar como se fosse uma aura em volta do jogador. Essa aura que fica em volta dele do E seria expandida. Ele teria muito mais proc de dendro, só que com multiplicador de dano normal. A mesma lógica das reações aumentarem a duração, porém não só a duração como o dano. Então o dano vai escalonando à medida que vai acontecendo reação. Então, entre vários elementos, então ele seria muito útil em times que usam dendro com mais de dois elementos diferentes para causar reação. Então, dendro eletro, dendro pyro, dendro hidro, por exemplo, que são também os elementos que dá para fazer isso. Então, por exemplo, com essa situação, se você tem um time de viajante, sei lá, Kukishinobu, Shingekyo e sei lá, a Xiangling, à medida que isso for acontecendo, aqui rola reação de pyro, ali reação eletro, aqui reação de hidro. Então, o viajante ele conseguiria comportar essa situação, essa mistureba bizarra, de forma que, por exemplo, você chegou aqui, pô, você não tem um personagem dentro do legal, pô, tamo no começo, ainda mais quando ele chegou, né, que 3-0 a gente tinha Colei, Viajante e Tignari, né, tanto que a Colei era muito meta por conta disso, porque o Viajante ele era, acho que ele era até um pouco pior que Colei, por sinal, mas a lógica deu pra pegar, e aí acontecia essa situação. E aí, é mais ou menos assim que eu acho que seria o kit do viajante dentro. Partindo pro até hoje, inclusive as animações do dentro eu acho meio não fede, não cheira. Não acho de toda ruim, mas eu também não acho a coisa mais bonita desse mundo. Agora vamos para um viajante que é assim, triste, mas assim, horrível, horroroso, a coisa mais feia que tem. Não só as animações, mas tipo, tudo do viajante. Inclusive eu acho que eu não peguei o viajante hidro também, tá? O meu ele tava pyro, eu acho que eu fui do dendro pro pyro, tá? Se eu não tô enganado. Cadê a estátua? Vamos lá. Eu acho que é, tá? Hoje eu peguei o viajante hidro e eu não tô lembrando. Deixa eu fazer um teste aqui. Ixi. Acho que não, tá? Não, peguei sim. Ah, não, peguei não, tá vendo? Aí, ó. Foram dois viajantes por... Foi um viajante novo por vídeo. Pelo menos 5 gemas a mais. De qualquer forma, a questão aqui é a seguinte. O viajante hidro tem isso aqui. Eba. Beleza. Então, eu quero tentar manter a ideia, só que fazer uma execução diferente. Então, por exemplo, em vez de eu ficar, né, eu
faria com que acontecesse o quê? A cura se manteria, eu expandiria um pouco a cura, eu deixaria ela um pouco melhor. Mas o que eu faria? Eu pegaria e eu tornaria a seguinte questão. Vamos lá. A cura aqui, cadê? Dano, não sei o que. Cadê? Intervalo de de espinho espiritual, não sei o que. Ué, cadê a cura aqui desse negócio? Orvalho. Informações do talento. Cadê? Tá, não achei o valor da cura e tá tudo certo. Acho que é aqui, né? Aí, ó, 7% da vida. Eu aumentaria para o tanto de vida baseado no HP do viajante, obviamente. Também, não só isso, escalando com a vida do viajante, eu tornaria essa skill, tá preula, a música aumentou. Tá, de qualquer forma, eu tornaria a skill da seguinte forma. Vocês conhecem a Bárbara? Então, eu faria ele ser meio que uma Bárbara 5 estrelas. Então, por exemplo, criaria-se um aro em volta do viajante, que teria uma aplicação bem devagar e bem fraca mesmo. Nível aplicação eletro da Yansan, por exemplo. Não quer dizer que a Yansan seja ruim, obviamente que não, né? Mas aqui, a Bárbarazinha tá aqui. A Bárbara vem, faz o círculozinho dela. E aí seria isso o lance do viajante. Ele teria esse círculozinho, uma aplicação meio fraca, porém a cura ia ser muito boa. E também ele daria um buff de HP. Sim, ele daria um buff de HP. Não sei exatamente quanto, o buff escalonaria com o HP do viajante, tá certo? Então ele daria um buff de HP e aí tornaria ele sendo útil em times de Neuvillette, em times atuais de Moalani. Ele também seria capaz de funcionar com o Neuvillette, apesar de que, tipo assim, Neuvillette sem Furina é complicado, mas ainda assim ele seria um substituto ali, mais ou menos. Então ele daria buff de HP, ele daria uma cura consistente e a ultimate dele eu faria com que ele fizesse mais ou menos igual a Bárbara faz, só que não do mesmo jeito. Como que eu faria a ultimate do viajante? A ultimate dele seria o seguinte. Ele criaria esse anel em volta dele, se tornaria um pouco mais diferente, tá? Vou dar um exemplo pra vocês aqui. A Bárbara, quando ela cria o anel, fica com essas letrinhas musicais aqui, tranquilas e tal. Quando ele ulta, o anel muda, ele fica de uma forma um pouco diferente. A aplicação hidro aumenta, dando dano baseado no HP do viajante. O buff permanece, tá? A cura encerra até você usar o Whey de novo. Porém, o dano que ele vai dar é maior. Não só o dano, como a aplicação se torna mais constante e o alcance também se torna maior. E não só isso, como aí entra a magia do negócio. Ele seria igual o Tartaglia. Como assim? Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu não vou chegar... Aqui, ó, esses três aqui. Se você tá batendo nesse mano e ele chega perto dos outros dois inimigos, ele vai aplicar o hidro e causar o dano espalhando, como se fosse um efeito em cascata, tipo, um passa pro outro e assim vai, entendeu? E aí a ultimate dele permitiria esse efeito acontecendo. Seria um sub DPS, aplicador, com um buff de HP, mais um dano relativamente interessante, porque o buff de HP aumentaria a vida, que já estaria alta, né? E isso também permitiria que ele usasse o Chuva Dourada. Chuva Dourada não, como é que é o nome do artefato? Deixa eu desativar o filtro aqui. Eu quero ver o nome do artefato. Cadê? Aqui, ó, Trupe Dourada. Chuva Dourada, nossa senhora. Tá. O Trupe Dourada, por quê? Porque aumentaria o dano da habilidade elemental. O que não é tão vantajoso assim, porque o E dele não é focado muito em dano. Porém, ele poderia usar também a questão do foco. Nem é esse artefato, não. Às vezes ele poderia usar um antigo ritual real para aumentar o buff de ataque, caso seja necessário. Ele poderia usar também... Cadê? O selo da insolação. Para aumentar a recarga e tal, aquela coisa. Entendeu? E aí ele poderia ficar um pouco misto. Talvez um set voltado para cura, como o Canção do Passado e etc. E aí, dessa forma, ele conseguiria ter o buff do artefato, o buff do HP, mais a cura, mais uma aplicação fraca. Porém, ele teria na ultimate uma aplicação forte, um dano relativamente consistente, o bônus de HP permaneceria o mesmo, já encerraria a cura, porém teria esse efeito de... No LoL a gente tem um item chamado Static.
que o raiozinho passa entre os inimigos. É mais ou menos essa questão, sabe? É mais ou menos essa ideia. E, pra encerrar o vídeo, os dois últimos viajantes, porque o Cryo eu vou só dar uma passada por cima, aqui ó, vamos a Natlan, a grande terra da guerra, a nação do conflito. E o Viajante Pyro, ele não é ruim, ele é interessante, só que ele não é muito usado. Então eu gostaria de fazer uma melhoria pra ele, tá certo? Baseado em um outro personagem que a gente tem aqui no jogo. Também, igual eu usei a Bárbara de exemplo, eu vou usar um outro personagem que já existe, e que todo mundo, a essa altura do campeonato, já deve ter também. Assim, a minha estátua tá nível 7, tá? Só deixando claro. Cadê? Ressoar com Pyro. Que é a nossa queridíssima e excelentíssima no design, principalmente porque o kit é uma bomba, que é esta personagem aqui, a Dérria. O Viajante Pyro seria uma Dérria melhor. Como eu faria o Viajante Pyro? O Viajante Pyro, ele seria o seguinte: a Dérria, quando ela usa o E, ela cria esse campo dela aqui e etc. Como que o Viajante Pyro funcionaria? Ele criaria mais ou menos a ideia do campo, porém ele seria o E do Bennett, saca? Ele ia criar o campo, só que o campo não seria fixo, ficaria ao redor dele e iria imbuir o personagem ativo com dano Pyro, com infusão Pyro na arma, que nem a C6 do Bennett faz. Mas por que eu citei a Dérria? E aí é que entra o lance. O lance da Dérria é a mitigação de dano. Se ela mitiga dano, o Viajante Pyro, na teoria, faria algo parecido, só que não exatamente mitigar dano. O que eu acho que seria interessante? A Ultimate da Mavuika carrega baseada em Espírito da Noite gasto, correto? A energia do Viajante seria carregada baseada nisso. Então, por exemplo, o que acontece? Quanto mais dano você toma, mesmo com escudo, com cura, não interessa. Pode até botar cura aí nessa conta. Então, tipo assim, quanto mais dano você toma, mas ao mesmo tempo, quanto mais vida você cura, isso vai estacando. Isso vai enchendo a barra de Espírito da Noite dele. Quando ela tá cheia, ele ulta. A ult dele... detalhe importante. Nessa área de efeito, os ataques são imbuídos com Pyro, certo? A ult, ela seria algo relativamente interessante. A gente está na nação da guerra, correto? O que eu acho que seria interessante pro Viajante Pyro fazer? O Pyronado. A Xianglin faz o Pyronado, aquela área toda, o dano todo e etc. O Viajante, ele faria algo parecido. Não tem a animação em que ele pega com a Mavuika aquele espadão e dá um puta de um golpe? Então, seria mais ou menos nesse esquema. Só que a animação seria mais ou menos naquela pegada. Só que ele pegaria a espada, imbuiria com Pyro, né, obviamente, pra animação. E aí o que ele ia fazer? Ele ia fincar a espada no chão e isso ia criando dano em área de uma onda só, que ia acontecer de uma vez e ia ser capaz de causar muito dano. Mas assim, um multiplicador bem alto de dano mesmo, sabe? Que é pra realmente tornar ele mais útil. E aí dessa forma, você consegue resetar o E, entendeu? E aí é mais ou menos isso. A ultimate dele faz isso como se fosse uma salvação. E detalhe importante, a ult dele, quando ela acontece, ela cura ele baseado no dano recebido. Não na cura recebida, mas somente no dano recebido, tá certo? Porque aí ele se mantém vivo, ele proca um dano, que o dano seria multiplicado, né, baseado no ataque, mas no dano tomado, no dano barra cura recebida ou sofrido, no caso do dano, pelo personagem em questão, que seria absorvido pelo viajante, saca? Eu acho que seria mais ou menos essa pegada. E agora, o quarto e último viajante, como a gente não tem Snezhnaya, eu vou ficar por Natlan mesmo. E é o seguinte, como que eu imagino que seja o kit do viajante Cryo? Não imagino não, como eu gostaria que fosse, porque provavelmente vai ser mediano pra fraco, como, né, a maioria deles. Cadê? Aqui ela, aqui ó, a estrela. Vamos lá. A Diona, o que ela faz? Sim, a Mediona tá com elegia. Sim, eu uso a Diona. Sim, ela está buildada. Sim, ela está buildada, tá bom? E ela está muito bem buildada, por sinal. Ela tem recarga, tem vida, tem C6. Os talentos dela estão ok. A arma dela tá de elegia para aumentar o buff que ela dá, tá bom? Então ela tá bem buildadinha, ela me é bem útil, por sinal. Eu usava ela mais antigamente,
Só que hoje em dia eu ainda uso ela de vez em quando. Apesar de eu ter Citrali, ela tem meio que ficado aposentada. Mas ela tá aí, sempre à disposição, porque foi uma personagem que eu usei durante muito tempo. Continuando o papo. O Viajante Cryo, eu queria ele uma Diona 5 estrelas. O que a Diona faz? A Diona, eu vou focar nessas duas habilidades aqui. Mas, cadê? É aqui? Não. Também não. Acho que é na C6 dela, foi mal. Ou C1. Eu não sei, tem uma constelação dela que quando você tá com... ela dá um buff de proficiência. Ponto. É isso. Qual que é a questão? A questão aqui é o seguinte. Como que seria o Edo Viajante? O Edo Viajante, ele criaria um escudo Cryo, ponto. Que nem Citrali, que nem Layla, que nem Diona. Porém, esse escudo derrete. Como assim? A Citrali, ela tem um buff de reação, se eu não me engano, com Hidro e com Pyro, se eu não estou enganado, certo? O que aconteceria? O Viajante, ele criaria o escudo dele. O escudo, ele aplicaria Cryo, né? Como se fosse a aurazinha do Viajante Hidro, sabe? Ao mesmo tempo que o escudo ele seria realmente relativamente potente. Ele teria a questão do dano, né? E ele teria um buff baseado tipo a Furina, só que só para um elemento. E aí seria o elemento do escudo derretendo. Então, por exemplo, o escudo ele não ia derreter de verdade. É só tipo assim, como se fosse imbuído. Então, ele aqui tá de Cry. Aí, por exemplo, onde está essas orelhinhas ficaria com efeito de Pyro, efeito de Eletro, efeito de Hidro, por exemplo. E aí, eu falei derretendo porque veio Pyro na minha cabeça, mas é mais ou menos essa questão. E aí, ele teria um buff de Melt, porque é Pyro com Cryo. Ou de congelamento, que seria Cryo com Hidro. E aí, ele daria um buff baseado no elemento que se misturou com o escudo dele, tá certo? Porque a aplicação dele seria útil na questão da reação. Já a ultimate dele... A ultimate dele entra a questão do bônus elemental que eu tava falando. Primeiro, ele não ia curar, ele ia criar uma ultimate tipo o campo da Ganyu, só que um pouco menor. Em vez de ficar chovendo Stalagmite a rodo, o que aconteceria? Ele ia fazer surgir espinhos de gelo do chão, não aqueles blocão, mas uns espinhozinhos, tá certo? E que toda vez que acontecesse uma reação, ela teria um buff multiplicado baseado nisso. E o oponente não, o aliado que ajudou nessa reação, por exemplo, Xiangling, ela é Pyro. Tadinha da Jan. Tá bom. Aqui, continuando. E aí, tipo assim, vou dar um exemplo aqui da Xiangling. A Xiangling usa o Pyronado. O Viajante ulta. Ele ultou, criou o campo, procou Melt com a Xiangling. A Xiangling vai ganhar um bônus de dano elemental em 30%, 40%. E aí, duraria por um tempo, não o tempo da ult, a duração da ult, mas um tempo extra. E aí seria mais ou menos esse esquema. Por quê? Porque aí ele teria uma utilidade como suporte, ele teria uma utilidade como buffer, e pela aplicação de dano do escudo dele, de ficar ressonando, por assim dizer, causaria, e também a ult, causaria um dano considerável, que escalaria, por exemplo, eu vou inventar aqui baseado na Tsaritsa, mas com ataque, mas aí sem poder critar, tipo, taxa de dano crítico fixo entre 100%, 150 ou 180 com constelação, entendeu? Uns negócios assim, porque aí dessa forma não fica tão coisa, e aí você só builda ele com ataque e taca taxa dano crítico, e o escudo escala com ataque, e vida que segue, vamos que vamos, entendeu? E até tem isso também. Uma coisa que eu acho que seria interessante é que o personagem ativo que o escudo tiver acontecendo e o que for responsável pela aplicação ganhar buff de taxa. Por quê? Porque quando você vem aqui, ó, deixa eu vir aqui, cadê? Aqui. Nas ressonâncias, ressonância Cryo dá taxa crítica, tá vendo? Aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Cryo. Ó, reduz a redução dos efeitos, aumenta a taxa crítica contra inimigos congelados afetados por Cryo em 15%. Aí o Viajante daria o bônus de 20% de taxa, mais o dano do escudo, mais o escudo consistente, mais o dano do campo de gelo, mais o buff de reação com o campo de gelo. Pronto. Acho que é um kit consistente que ia tornar ele útil. Claro, existe a Escoffier. A Escoffier, se eu não estou
tô enganado, esse é o nome dela certinho. Na verdade, eu não sei, eu tô falando meio que baseado na porra louca. E aí, é basicamente isso. O kit dele. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.